Quando você pensa sobre os acontecimentos de Suzano, quais são os sentimentos que te vem no coração? Possivelmente um sentimento de justiça ou até de revolta, né? Mas e se a gente olhar para essa situação sob a ótica espírita? Será que isso muda? No ano de 1961, aqui no Brasil, mais especificamente 17 de dezembro de 1961, aconteceu algo semelhante ao ocorrido de Suzano, só que no Rio de Janeiro, em um caso que ficou conhecido como a tragédia do Gran Circo norte-americano. Esse fato foi marcado por um incêndio no Gran Circo norte-americano, que era o maior circo da América Latina naquela época e que promoveu uma comoção nacional e até internacional gigantesca. Isso porque naquela tarde de 17 de dezembro houve um incêndio nesse circo que estava tendo um espetáculo e estava lotado. Tinha mais de 3 mil pessoas lá. Não sabe-se ao certo o número de mortos, mas calcula-se algo em torno de 500 pessoas. Isso faz com que esse seja o maior caso de incêndio em circos na história, o maior caso de incêndio no Brasil e realmente uma das situações mais comoventes que a gente já viveu por aqui. Então o que aquelas pessoas viveram naquela época ao se depararem com essa notícia é semelhante ao que nós vivemos aqui ao ver casos como o de Suzano e outros que a gente tem ouvido falar. Uma profunda sensação de tristeza, de injustiça, muitas vezes de revolta, que faz com que a gente seja envolvido por uma aura de incertezas, de desesperança, sombria. E tudo isso realmente é compreensível. O que aquelas pessoas não sabiam, no entanto, é o que havia acontecido no ano de 177 depois de Cristo, lá na França. Conta nos Irmãos X numa história que a gente vai deixar linkado aqui embaixo na descrição para quem quiser ver com mais detalhes, que naquela época um grupo de pessoas estava preparando um festejo para um grande guerreiro. Esse guerreiro chamado Lúcio Galho iria passar por aquela região e porque ele era muito venerado pelas pessoas, eles estavam preparando um grande evento de celebração à sua passagem. E resumindo a história aqui para não ficar muito longa, eles decidiram que iriam recolher 1000 pessoas somente entre crianças e mulheres para que no dia da sua passagem colocasse essas pessoas no meio de uma arena e envolvesse-as numa situação que tinha fogo e animais, para promover o desencarne dessas pessoas numa situação que para eles seria digna de uma festividade. E esse plano foi colocado em prática, protagonizado por mais de 1000 pessoas que saíram caçando essas mulheres e crianças durante a noite. E aí, ao final da história, Irmão X nos conta que depois de 18 séculos, a Justiça Divina reuniu grande parte desses protagonistas naquela tarde de 17 de dezembro de 1961, no Rio de Janeiro, sob a lona do Gran Circo norte-americano para expiar as faltas que haviam cometido naquela noite triste de 177. Então o Irmão X com essa história veio nos demonstrar como funciona na prática a teoria da lei de causa e efeito. E quando a gente toma contato com histórias como essa, a gente realmente percebe que nosso olhar materializado para situações que nós denominamos de tragédias é muito limitado. A gente não consegue ver nada além daquilo que os nossos sentidos físicos são capazes de captar. Por isso que temos um olhar tão limitado. E é justamente essa limitação que traz-nos a sensação de tristeza profundo, de desesperança, de que as coisas estão todas erradas, de injustiça, de que não é possível. Deus deve ter dado aí uma distraída para deixar essas coisas acontecerem. Mas não, pessoal, não há distrações na lei divina. Em todos os cantos do universo, a lei de Deus, que é justa e misericordiosa, está sendo aplicada sobre as criaturas. E nada escapa a ela. Então sim, no acontecimento de Suzano, assim como no acontecimento do Gran Circo norte-americano, existe justiça por trás. A gente não sabe se aqueles adolescentes que passaram pelo desencarne coletivo nessa ocasião tiveram uma vivência passada exatamente nos mesmos termos, como a história do Irmão X nos conta. A gente não tem acesso a essa informação, mas a história que Humberto de Campos desencarnado nos conta faz com que a gente reflita sobre essas ocasiões reais que têm chegado até nós, para entender que além dos nossos olhos materializados, existe uma justiça espiritual acontecendo. Então as vítimas de hoje estão tendo a oportunidade bendita de expiar faltas do passado para equilibrar a sua conta divina e poder construir para o bem a partir de agora. Porque se não fosse pela oportunidade do incêndio lá no circo de Niterói, aquelas pessoas que patrocinaram os acontecimentos de 177 depois de Cristo continuariam acorrentadas em suas faltas delituosas por um tempo indeterminado. Foi justamente a oportunidade de expiar
a que livrou-as dessas faltas para que suas consciências amenizassem o peso que essas ações causavam em si mesmas, fazendo com que elas se sentissem livres para que a partir de agora pudessem construir para o bem. Então, ao contrário do que os nossos olhos imperfeitos podem julgar, essas situações, por mais trágicas que nos pareçam, são benditas para quem os vive. Esses adolescentes que viveram essas situações estão tendo a oportunidade de resgatar algo do passado deles que para nós a gente não tem acesso para saber exatamente o que é, mas com certeza o espírito deles estão agradecendo pela oportunidade de resgate. Só que é o seguinte, pessoal, a gente precisa olhar para esse raciocínio de forma muito madura, pra gente não cair num pensamento insensível de que, se é assim, então ótimo, que seja dessa forma mesmo, que aconteça essas coisas, tá tudo bem. Compreender os aspectos da justiça divina apenas faz com que a gente tenha um coração mais sereno por se livrar daquele senso de injustiça que quando a gente vê essas situações acontecendo nos acometem. Mas isso obviamente não deve fazer com que a gente deixe de ser misericordioso com quem está sofrendo. A nossa tarefa, consciente que somos de criaturas divinas, é sempre fazer o bem no limite de nossas forças, seja para pessoas que nós julgamos boas ou para pessoas que nós julgamos ruins. Que na verdade nem deveríamos fazer esses julgamentos, mas que ainda os fazemos. As informações que a doutrina espírita nos traz vêm simplesmente nos informar que mesmo diante desses acontecimentos mais tenebrosos, vamos colocar assim, existe uma organização espiritual por trás. Uma organização espiritual que supera a nossa inteligência aqui de uma maneira que a gente não é nem capaz de imaginar. Então a gente não precisa se desesperar porque as coisas estão acontecendo dentro de uma organização divina. Agora, um raciocínio importante da gente empreender nesses tipos de situações e que o Espiritismo nos traz é que aqueles que são os protagonistas dessas situações, ainda que estão agindo com utilidade para quem está sofrendo essas ações, eles não têm méritos por isso. Então, no caso de Suzano, os adolescentes precisavam passar por aquela situação segundo a justiça divina, e aquilo é útil para o progresso do espírito deles. Portanto, os atiradores colocaram em prática uma circunstância que foi útil para aqueles que sofreram aquele atentado. Contudo, os dois adolescentes que patrocinaram essa ação não têm um mérito por terem sido útil aos outros, porque em verdade tudo é útil na vida, nada é inútil. Mas a nós, como criaturas produtoras, co-criadoras da vida, não basta sermos úteis. Sócrates traz um pensamento que antes de falar ou fazer alguma coisa, a gente deveria refletir sobre 3 pontos. Primeiro, o que eu vou falar ou fazer é útil? Segundo, o que eu vou falar ou fazer é bom? Terceiro, o que eu vou falar ou fazer é verdadeiro? Se a minha ação falhar em um desses pontos, então eu já devo abdicar dela, porque não vai me gerar benefícios. Cabe-nos sermos úteis, bondosos e verdadeiros. Quando as nossas ações são envolvidas por esses 3 princípios, então a gente age com méritos. Se a gente falha nesses 3 princípios, então a gente é útil com quem está sofrendo a ação que a gente está causando, mas a gente está criando débito para nossa conta. Porque o próprio Jesus diz, o mal há de existir. Ainda que o mal, como a gente o vê, realmente não existe, mas isso é conversa para um outro vídeo, tá pessoal? Depois a gente fala sobre isso. Jesus diz isso porque diante de uma situação maldosa, você tem quem causa e quem sofre. Para quem sofre, há de existir porque existe a utilidade na situação para quem sofre, como no caso de Suzano. Mas ele complementa a frase que tem a ver com quem causa, mas ai daquele que o praticar. Então, nesse caso específico de Suzano, que a gente está utilizando para essa reflexão didática, os atiradores vão sofrer as consequências das suas ações infelizes. Como eles vão espiar essas atitudes, a gente não sabe, porque isso tem a ver com a justiça de Deus, e nós estamos longe de conseguir englobar essa visão grandiosa. Mas a lei de causa e efeito vai ser aplicada neles, como é aplicada na gente e em tudo que existe na vida. Portanto, o Espiritismo faz com que a gente olhe para qualquer situação e para as pessoas envolvidas em qualquer situações, além de categorizações de vítimas e algozes. Tanto aqueles que sofrem quanto aqueles que causam são pessoas, são espíritos que são responsáveis pelas suas próprias atitudes, e ou estão naquele momento plantando o que vão colher, ou estão colhendo o que já plantaram. E só para finalizar, pessoal, não é por conta disso tudo que a gente expôs aqui de forma racional e filosófica
que a justiça terrena não deve ser aplicada. A gente não deve ter o tipo de pensamento: ah, então se tudo é justo, se tudo tem motivo, se foi bom para quem sofreu esses atentados, essas coisas, então a gente não deve aplicar a lei dos homens para os criminosos, deixa eles ali livres. Não é essa a ideia, porque a lei terrena é uma das ferramentas da lei divina. Então o homem deve se esforçar ao máximo para aprimorar a justiça que funciona aqui na sociedade humana, a fim de que ela se aperfeiçoe cada vez mais e sirva como uma ferramenta cada vez mais ideal para o funcionamento da vida como um todo, e não só aqui no plano terreno. Eu sei que esse é um assunto polêmico, então sintam-se livres para escrever nos comentários qualquer coisa que vocês quiserem, porque a gente cria um debate aqui embaixo, tá? E só uma coisa, pessoal, para quem não tá muito acostumado com a dinâmica do YouTube, deixa like se você gostou do vídeo, claro, se não gostou não precisa deixar. Além disso, se inscreva no canal e acione um sininho que vai aparecer aqui embaixo depois de você se inscrever, caso você queira ser notificado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Se você não fizer isso, quando a gente subir um vídeo novo, você não vai saber e vai perder o conteúdo. Então é isso, pessoal. Beijos e abraços a todos.